irmãos. Graça e paz. Obrigado pelo privilégio de poder servi-los essa manhã. Agradeço ao pastor Alessandro, ao Leandro, aos meus irmãos que vieram comigo, aí, meu líder de juventude que está ali, a minha esposa, que tem me suportado e me sustentado durante essa semana intensa, e a minha filhinha que não está aqui, e o meu filho também que não pôde estar aqui. Eu peço que vocês sentem, pode sentar, e antes de eu entrar na palavra, eu vou fazer uma breve introdução e contextualização. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre a mesa do rei. Mas antes disso, eu quero falar com os irmãos que eu quero começar por uma pergunta, que muitas das vezes a gente faz essa pergunta internamente e às vezes implicitamente em nossas mentes, que tem relação total com o quanto uma pessoa vale alguma coisa. Às vezes a gente implicitamente coloca um valor sobre uma outra pessoa, a gente faz uma distinção sobre uma outra pessoa, às vezes julgando ela pela sua aparência, por como está vestida ou pelas suas falas. E essa pergunta fica suscitando muitas das vezes em nosso coração, em nossa mente, o que faz uma pessoa valer alguma coisa? O nosso mundo, como um todo, essa cultura, ele já tem uma resposta pronta para isso. Essa pessoa ela vale aquilo que ela é capaz de produzir. Essa pessoa vale aquilo que ela consegue entregar para a sociedade. Um filósofo, Michael Sandel, o nome dele, ele escreveu um livro chamado A Tirania do Mérito, em que ele argumenta, e eu vou simplificar a tese dele porque nós não temos tempo para entrar muito nisso, que a lógica da meritocracia em que fomos formados produz dois venenos. O primeiro dele enche de orgulho a pessoa que chega ao topo, achando e trazendo para ela uma sensação de que ela é capaz de, por si mesma, chegar ao topo e alcançar os maiores degraus, fazendo ela ter o ego muito inflado. O segundo veneno é que ela esmaga de humilhação aqueles que ficam para trás, como se o fracasso deles fosse inteiramente merecido. E eu quero que vocês percebam, meus irmãos, o que essa lógica faz com pessoas que não rendem, com pessoas que não entregam nada para a sociedade. Com gente que, por alguma outra razão, saiu da linha de produção. O que a nossa cultura faz com essas pessoas? Elas a despreza, elas arquiva, ela coloca elas num corredor afastado. Eu cito um outro filósofo, que tem por nome Zygmunt Bauman, que ele tinha uma palavra para isso. Quando uma pessoa era descartada e colocada de lado, ele falava sobre o descarte, porque pessoas viram refúgio e viram aquilo que sobra, viram degraus que a gente pisa para subir e esquece que passou por ela. E aqui está o problema. Porque essa mentalidade, meus irmãos, ela não fica ali para fora da igreja. Essa é uma mentalidade que entra para dentro da igreja. E nós também temos dentro de nós uma planilha secreta de quem vale o nosso tempo e quem não vale o nosso tempo. Mas o Evangelho de Deus, ele vem justamente desmontar essa planilha, desarticular isso, que o nosso coração se apegou a partir daquela cultura. Então eu quero te dar aqui logo no começo uma frase que ela vai ancorar tudo que eu disser daqui para frente. E eu já aviso que vou repeti-la algumas vezes essa manhã, porque é assim que a verdade desce do intelecto para o coração, pela repetição. A frase é esta: no mundo, o valor de uma pessoa é aquilo que ela produz. Mas no reino de Deus, o valor de uma pessoa é aquilo que a aliança de Deus decidiu a respeito dela. Então guarde essa frase. Abra sua Bíblia em 2º livro de Samuel, no capítulo 9. Enquanto você abre, eu já vou te contextualizando onde a gente está. Porque o lugar onde esse capítulo está colocado, ele já é uma parte da mensagem. 2 Samuel pode ser lido em blocos, meus irmãos. Os capítulos do 1 ao 8 vão mostrar a ascensão de Davi, o estabelecimento do reino. Os capítulos do 9 e 10 mostram o reino já firme, já estabelecido, operando sobre a bênção de Deus. Mas então vem o capítulo 11. E o capítulo 11
É o capítulo de Batseba, como você bem conhece. É o capítulo da queda de Davi. É o capítulo que Davi destrói uma família inteira para encobrir o próprio pecado. E eu quero que você se apegue a esse contexto, porque ele é a sabedoria de Deus para nós também. Não é uma mera cronologia, ele é um retrato mais bonito de Davi em todo o livro, que é esse capítulo 9. Esse capítulo 9 está colocado de uma forma muito específica e proposital. Porque, se nós repararmos bem, o capítulo 9 e 10, mostrando esse reino estabelecido debaixo de uma bênção, vai fazer um contraste quase que imediato quando Davi cai no capítulo 11. Mostrando para nós que nenhum rei humano, nenhum rei com o coração caído, seria capaz de reinar e estabelecer um reino que deveria ser eterno, como diz na aliança do capítulo 7. Davi não seria esse homem. Por quê? Porque o capítulo 9, no fundo, que é o capítulo que iremos ler agora, ele não é sobre o caráter de Davi. Se fosse sobre o caráter de Davi, ele não sobreviveria ao capítulo 11. O capítulo 9 é sobre a aliança que opera através de Davi. Uma aliança tão firme que continua de pé mesmo quando o homem que a representa cai. E é exatamente por isso que esse capítulo, em última instância, não aponta para Davi. Ele aponta para um rei que é maior que Davi, cuja fidelidade nunca falha. Então vamos ler o capítulo 9. São 13 versículos. Acompanhe comigo e preste bastante atenção, porque é a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade para com ele por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: é eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe a Davi: Mefibosete, disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão e que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E a frase final: ele era coxo de ambos os pés. Uma oração antes do texto. Senhor amado, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. É a tua palavra para nós essa manhã. Senhor, ministra aos nossos corações. Nos dê, Senhor, uma compreensão clara do texto, Deus. Fale ao nosso coração nesta manhã. Ministra nossas mentes, o nosso espírito, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de nós nessa manhã. Ajuda-me, Senhor, a expor a tua palavra com fidelidade,
com amor e com graça, e com a bondade que o Senhor nos outorgou naquela cruz, Senhor. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Meus irmãos, repare o primeiro versículo. Olha como ele já começa. Ele já começa com uma pergunta. No versículo 1, Davi pergunta: ainda há alguém que tenha restado da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Eu preciso, meus irmãos, que vocês sintam o peso dessa pergunta. Porque se vocês a lerem com os olhos do nosso século, podem achar que é só um rei bondoso, tendo um simples bom dia. E não é isso. Essa pergunta, dita por um rei do Antigo Oriente Próximo, é quase um escândalo político. Deixa eu te explicar o porquê que isso seria um escândalo. Porque no Antigo Oriente Próximo, quando um novo rei assumiu o trono, era dever desse rei aniquilar toda a geração e todos os antepassados, tudo que fosse possibilidade de ocupar ou reivindicar o rei. Qualquer pessoa que pudesse, tivesse a possibilidade de levantar um estandarte, de fazer uma rebelião para ocupar o trono que o rei tinha ocupado, era obrigação desse rei fazer com que ele estivesse exterminado. Era eliminar qualquer remanescente da casa do rei deposto. E isso, meus irmãos, não era uma crueldade gratuita. Isso era política de sobrevivência. Qualquer descendente vivo do rei anterior era uma bandeira em potencial, um pretexto pronto para qualquer revolta. E há registros de reis assírios que faziam isso de modo sistemático e brutal. E a própria Escritura registra isso, registra esse padrão lá em 1 Reis, no capítulo 15, no verso 29. Quando Baasá toma o trono, ele extermina toda a casa de Jeroboão, não deixando ninguém com vida. E era assim que esse jogo da monarquia funcionava. Davi, portanto, tinha todo o direito, pelas regras daquele mundo, e até todo o argumento de segurança nacional, para fazer a pergunta oposta. A pergunta que os reis daquela época, que as pessoas esperavam dele, era: ainda sobrou alguém da casa de Saul que eu preciso eliminar? Mas repare que Davi não faz essa pergunta. Ele faz: ainda há alguém da casa de Saul a quem eu possa fazer o bem? Desde o início de 2 Samuel, a gente vê que Saul não opera da forma como os outros reis operam. Ele chora a morte de Saul. Ele manda executar aqueles que mataram o ungido do Senhor. Perceba a inversão. Davi não procura destruir, ele procura para abençoar. E olha o motivo que ele mesmo dá, porque o motivo é a chave do texto. Por amor de Jonatas. Não é por amor de Mefibosete. Davi nem sabia quem era Mefibosete nesse momento. Nem suscitava na sua memória quem seria Mefibosete. Não nasce do mérito de Mefibosete a bondade de Davi, porque ela nasce de uma aliança que Davi fez décadas antes, lá em 1 Samuel com Jonatas. Uma aliança jurada entre os dois, em que Davi se comprometeu a usar de bondade com a descendência do seu amigo. Então eu volto na frase que eu disse no começo. No mundo, o valor de uma pessoa é aquilo que ela produz. Mas no reino de Deus, o valor de uma pessoa é aquilo que a aliança decidiu a respeito dela. Mefibosete, meus irmãos, não produziu nada. Mefibosete não tem currículo. O valor de Mefibosete nessa história inteira repousa muito fora e muito distante dele. Repousa numa aliança feita em seu favor antes que ele pudesse fazer qualquer coisa para merecer ou mesmo para estragar. E eu já paro aqui para a nossa primeira aplicação, porque ela é direta demais para eu esperar até o fim. Há quanto tempo, meus irmãos, você acha que a sua vida com Deus começou no dia que você decidiu procurá-lo? E eu preciso te dizer com toda clareza, a sua história com Deus não começa na sua iniciativa. Ela começa na pergunta dele antes de você buscar. Ele perguntou: ainda há alguém? E o seu nome foi pronunciado não porque havia algo em você que merecesse essa pergunta, mas porque havia uma aliança selada no sangue de Cristo, feita em seu favor antes da fundação do mundo. Você não é o autor da sua salvação, meu irmão. Você é um objeto da bondade soberana de Deus. Continue. No versículo 3 e 4,
Davi chama Ziba, um antigo servo da casa de Saul. E Ziba responde, no versículo 3, que ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E olha a pergunta de Davi no mesmo versículo 3. Essa pergunta tem uma palavra que você não pode deixar passar. Davi diz, para que eu use com ele da bondade de Deus. A bondade de Deus. No hebraico aqui, essa palavra é a Hesed. E Hesed é uma das palavras mais ricas de todo o Antigo Testamento. Porque ela não é simplesmente a bondade como a gente conhece, como um gesto simpático. Ela é o amor leal, comprometido, que brota de dentro de uma aliança. É o amor que cumpre a palavra empenhada, mesmo quando já não há vantagem nenhuma em cumpri-la. É o amor que Deus tem pelo seu povo. E Davi diz que quer tratar Mefibosete não como uma bondade qualquer, mas com a bondade de Deus. Com o mesmo amor leal e fiel que o próprio Deus dispensou a ele. E onde está esse homem que vai receber esse reset de Deus? Olha o versículo 4. Ele está em Lodebar. Esse nome também não é decorativo. Porque Lodebar em hebraico significa algo como um lugar de nada, um lugar sem pasto. É o fim do mapa, é o lugar para onde se vai quando se quer desaparecer. Mefibosete, o último herdeiro de uma dinastia derrotada, está escondido no lugar mais sem importância de Israel, vivendo muito provavelmente no medo constante de ser encontrado e morto. E aqui eu preciso, meus irmãos, corrigir uma leitura que muitas das vezes nós podemos fazer ou às vezes somos ensinados a fazer. Porque essa história muitas das vezes é contada de um jeito que enfraquece o texto. Há quem leia isso como se Mefibosete estivesse esperando em fé pela bondade do rei. Ele não está. Não há nenhum indício de que Mefibosete estivesse esperando coisa alguma de Davi, a não ser uma sentença de morte. Ele não está em Lodebar orando pela bondade do rei. Ele não está em Lodebar pensando, nossa, o rei vai vir e vai me resgatar. Não. Ele deve estar em Lodebar orando e pedindo que o rei nunca se lembre de mim. Porque se ele se lembrar de mim, certamente eu vou morrer. Toda a iniciativa, pelo menos, meus irmãos, toda a iniciativa, do começo ao fim, é de Davi. É o rei quem procura, é o rei quem busca, é o rei quem manda trazer. Lodebar não é o lugar da fé heróica de Mefibosete. É o lugar do esconderijo de um homem que se dá por perdido. E eu pergunto a vocês, meu irmão, qual é o lugar que você se esconde? Qual é a sua Lodebar? Qual é o lugar da sua vida onde você se escondeu, achando que ali, pelo menos, Deus não te acharia? A parte de que você não conta para ninguém, que não entra no testemunho, que você torce para que Deus, na sua infinita ocupação com coisas mais importantes, simplesmente não repare em você. Eu tenho uma notícia para você, e ela é ao mesmo tempo aterradora, mas ao mesmo tempo linda. Não existe nenhum lugar que você possa se esconder de Deus. Ele sabe o seu endereço. Ele te vê. Ele te conhece. É o rei que manda te buscar. No versículo 5 e 6, Davi manda buscá-lo. E Mefibosete chega à presença do rei. E repare o texto. Qual é a primeira ação que Mefibosete faz ao chegar diante do rei? Ele se prostra com o rosto no chão, diante do rei. E aí você pode suscitar na sua mente agora, bom, era assim que faziam diante dos reis. É uma prostração de reverência. Ele está sendo cortês. Não, ele não está sendo cortês. Mefibosete sabe muito bem que para ele ali o fim chegou. Quando ele se coloca prostrado diante do rei, ele está assumindo diante de todo mundo e diante do próprio rei que ele está morto, que o rei pode executar a sentença. É o gesto de um homem que está se entregando para uma execução que ele julga inevitável. E então a gente tem a resposta do rei. As primeiras palavras de Davi são palavras que ecoam em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, todas as vezes que o ser humano se chega adiante de Deus. Veja no verso 7.
Não temas. É o que Davi fala para ele. Não temas é o que Deus diz para Abraão. É o que Deus diz a Moisés. É o que o anjo diz aos pastores na noite em que Cristo nasce. É o que o anjo diz às mulheres diante do túmulo vazio. Toda vez, meus irmãos, que a graça de Deus se aproxima da criatura caída, a primeira coisa que precisa ser dita é: não temas. Porque o primeiro instinto do coração humano diante do santo não é amor, não é amor, é terror. Nós, desde o jardim, nos escondemos de Deus. A graça precisa a graça precisa, antes de qualquer coisa, desarmar esse medo que nós temos. E é importante aqui essa ordem, porque a gente costuma invertê-la. Davi não diz: primeiro prove que você mudou, depois eu te recebo. Ele diz: vamos ver o seu comportamento. Ele não diz: vamos ver o seu comportamento nos próximos meses. A primeira palavra, antes de qualquer transformação, antes de qualquer mérito e antes de qualquer prova de boa conduta é: não temas. Porque a graça, ela vem antes da nossa arrumação da casa. A gente não tem condição nenhuma, meus irmãos, de colocar a nossa vida em ordem, de colocar a nossa vida em santidade, se a graça de Deus antes nos alcançar. E aí, Mefibosete responde o rei, diante dessa graça estendida a ele. Olha agora como Mefibosete responde no versículo 8. Porque a resposta dele é uma das autoavaliações mais verdadeiras da palavra. Ele diz: que é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Cão morto. Talvez para a nossa cultura e para a nossa linguagem, cão morto possa ser algo muito fácil de compreender. A gente tem muitos cachorros, a gente lida com pets em casa. Mas o cão morto, para o contexto desses irmãos aqui, era o mais baixo de qualquer humilhação. Meus irmãos, o cão era um animal impuro que vivia da carniça, das sobras e do lixo. Ele não era um animal domesticado de dentro de casa. Um cão, ainda vivo, ainda podia servir de alerta, poderia alertar, latindo, fazendo qualquer outra coisa. Mas um cão morto é só algo a ser removido antes que comece a feder. E aqui, mais uma vez, diante de todas as leituras equivocadas que a gente acaba vendo por aí, porque é comum a gente ouvir isso como uma falsa modéstia de Mefibosete. Aquela falsa humildade que a gente também pratica. Quando alguém elogia a gente, diz: nossa, você é muito bom naquilo ou naquilo outro, você fala: não, que isso, eu não sou nada disso. Mas você espera no seu íntimo que a pessoa te corrija e fala assim: não, você é assim. A gente faz isso, meus irmãos. Mas não é isso que Mefibosete fez. Ele não está jogando um jogo de modéstia. Ele está sendo, na verdade, teologicamente preciso. Porque diante do rei, ele não tem mérito nenhum, não tem reivindicação nenhuma, não tem moeda nenhuma para colocar na mesa da negociação. Ele é, em termos políticos e em termos reais, um homem morto que, por acaso, ainda respira. A avaliação que ele faz de si mesmo está absolutamente correta. E aqui está o que eu mais quero que você ouça nessa manhã, meu irmão. Preste atenção. A avaliação que Mefibosete faz da própria condição está certa. Mas a conclusão que ele tira sobre o seu próprio destino está completamente errada. Ele está certo sobre quem ele é e está errado sobre o que vai acontecer com ele. Porque o destino dele não vai ser decidido pela condição dele, vai ser decidido pela bondade do rei estendida a ele. Se você está aqui nessa manhã, meu irmão, e sua percepção de si é de um cão morto, sem valor, sem mérito, sem nada para oferecer, eu não vou te dizer que a sua percepção sobre você mesmo está completamente errada, porque ela pode estar completamente certa. O que eu vou te dizer é que a sua condição não é o que decide o seu destino. Quem decide o seu destino é a bondade soberana de Deus. Veja o versículo 9 a 11. Olha o que Davi faz. Ele não se limita a poupar a vida de Mefibosete. Ele restaura, devolve todas as terras que pertenciam a Saul, designa Ziba e toda a casa dele, 15 filhos e 20 servos,
para trabalharem essas terras em favor de Mefibosete e determina repetidamente que Mefibosete comerá à mesa do rei. Agora eu preciso ser muito honesto com vocês, meus irmãos, e trazer uma curiosidade desse mundo antigo, que alguns comentaristas levantam a respeito disso. Porque no Antigo Oriente Próximo, quando um rei tinha em mãos um prisioneiro político que ele não queria matar, mas também não queria solto por aí, existia uma prática muito bem documentada de que ele colocava esse hóspede, entre muitas aspas, na mesa do rei. Tratava ele, cuidava dele, dava as vestes, mas mantinha sempre sob sua vigilância. Há registros assim na Babilônia e na Síria, e por isso alguns perguntam com certa desconfiança, será que essa mesa do rei não era no fundo, uma prisão domiciliar disfarçada de honra? Será que Davi não trouxe Mefibosete para perto só para vigiá-lo? É até uma pergunta legítima. Mas olha o que o texto faz com ela. O texto não dá nenhuma ênfase a controle, a vigilância, a suspeita. Muito pelo contrário. O que o texto repete insistentemente é bondade, honra, restituição e mesa. A leitura desconfiada ela projeta sobre o texto uma motivação que ele não sustenta. Mas eu ainda vou além. Porque mesmo que a suspeita tivesse algum fundo de verdade, e olha o que ela é forçada a admitir por isso. Mesmo na leitura mais cínica possível desse texto, qual foi o instrumento escolhido para punir esse homem? Não foi uma cela, não foi uma corrente, não foi uma masmorra, foi uma mesa. E isso, longe de enfraquecer o texto, na verdade, ilumina uma verdade que atravessa toda a Escritura. Quando Deus mantém os seus por perto, mesmo quando há disciplina envolvida, um instrumento nunca é o cárcere, é a mesa. Hebreus capítulo 12 diz que o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Percebe? A disciplina de Deus, ela acontece dentro da família, nunca fora dela. E ele não nos trata como prisioneiros vigiados, ele nos trata como filhos sentados à mesa. E tem um detalhe lindo no versículo 12 que a gente não pode pular. O texto menciona que Mefibosete tinha um filho pequeno, Mica. De repente a gente percebe que essa bondade ela não termina em Mefibosete. Ela transborda para a geração seguinte. Ou seja, essa bondade de Deus que Davi quer expressar sobre Mefibosete não para na primeira geração. Ela alcança um menino que não faz absolutamente nada, não tem ciência de nada do que está acontecendo. A graça, queridos irmãos, ela nunca é um assunto puramente individual, porque a graça ela cria família, ela atravessa gerações, ela forma uma comunidade. Então a gente chega no último versículo desse texto. E se você ler ele rápido demais, você consegue perder o capítulo inteiro só por perder esse versículo. Porque olha o que está escrito: morava Mefibosete em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. A última frase, meus irmãos, ele era coxo de ambos os pés. Por que o autor dá essa ênfase? Por que ele termina esse capítulo repetindo a condição desse homem? Depois de toda essa cena gloriosa de restauração, lembrando-nos mais uma vez de que Mefibosete continuava aleijado. Ele já tinha dito isso no versículo 3. Por que repetir, bem no fim do capítulo, que ele continuava coxo? Porque isso é sabedoria de Deus para a gente. Não é uma nota de rodapé. Esse é o coração do capítulo, na verdade. Olha o que aconteceu e o que não aconteceu. A posição de Mefibosete mudou completamente. Ele entrou como um cão morto, escondido em Lodebar, e terminou como um filho que come sempre à mesa do rei, ao lado dos próprios filhos de Davi. Mas a condição de Mefibosete não mudou nada. Ele entrou aleijado e ele continua aleijado. Os pés que não funcionavam quando ele chegou continuam não funcionando depois que ele se senta. A mesa do rei não curou as pernas dele. Os dois fatos são verdadeiros ao mesmo tempo. A posição dele é transformada, a condição dele continua intacta, e o autor coloca os dois na mesma frase. De propósito, para que você separe o que Deus, para que você não separe o que Deus não separou. E aqui
que eu preciso te dar uma distinção disso. Porque sem ela você lê esse capítulo e acha ele bonito, mas não muda, não é mudado por ele. Davi poderia ter feito muito menos do que fez e ainda assim ser generoso. Davi poderia simplesmente, meus irmãos, ter chegado a Mefibosete e falado: eu te perdoo. Pode viver em paz lá em Lodebar. Pode construir a sua família, criar o seu filho em paz. Isso seria gracioso, seria genuíno. Ele já teria poupado e ninguém acusaria Davi de crueldade. Ele já teria poupado a vida dele. Isso já seria uma clemência maravilhosa. Mas Davi não fez só isso. Davi não apenas perdoou, Davi adotou. E a Escritura tem uma palavra precisa para essa diferença, e essa palavra é diferente da justificação, porque na justificação Deus declara o pecador inocente. A condição jurídica dele diante de Deus é transformada, é mudada. A condenação dele é removida. E isso é tremendo, mas a adoção é outra coisa e é mais. Na adoção, Deus não apenas retira a condenação, ele coloca o perdoado dentro da própria família como filho, com nome, com lugar à mesa, com herança. O teólogo Wayne Grudem, meus irmãos, observa que a adoção tem a ver, sobretudo, com os relacionamentos pessoais, que a salvação nos garante e não apenas com a nossa posição legal diante de Deus. Em outras palavras, a justificação responde à pergunta: eu vou ser condenado? Mas a adoção, ela responde uma pergunta ainda mais profunda: a quem eu pertenço? Mefibosete não foi apenas absolvido, ele foi adotado. Ele não voltou para Lodebar como um homem perdoado, vivendo longe. Ele ficou em Jerusalém como um filho vivendo à mesa. Gálatas, no capítulo 4, vai dizer que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Romanos 8 diz que recebemos um espírito de adoção, baseados no qual a gente clama: Abba, Pai. E olha como isso confronta a maneira como muitos de nós temos vivido a nossa vida cristã. Há cristãos aqui que vivem como gente apenas perdoada, gente em liberdade condicional que passa a vida com medo de qualquer falha e que o perdão de Deus acabe. A porta se feche e eles voltem para o exílio. Isso não é vida de filho, meus irmãos. O filho não tem medo do perdão do pai expirar. O filho pode falhar, e vai continuar sendo filho. O filho é disciplinado dentro de casa, ele não é expulso para o lugar mais infinito do mapa. Se você foi adotado e você foi, então a sua segurança não está pendurada no seu desempenho de cada semana. Ela está fixada na aliança que o Pai fez a meu e ao seu respeito. E volta agora àquela frase do capítulo 13, do versículo 13. Ele era ainda coxo de ambos os pés, porque essa frase ela ainda carrega, meus irmãos, uma última verdade. E é uma verdade muito preciosa para a gente. Algumas pessoas até têm um medo à primeira vista de falar sobre ela, porque ela pode gerar uma decepção. Mefibosete é filho, completamente filho, sentado à mesa de honra, e continua aleijado. A filiação dele foi plena e imediata. A cura do corpo dele não. A marca da queda, porque a deficiência dele veio de uma queda lá em 2 Samuel 4, quando a ama, fugindo apavorada com a notícia da morte de Saul, deixou o menino cair. Essa marca continua no corpo dele até o fim. E essa, queridos, é exatamente a sua e a minha situação, se você está em Cristo. Romanos 8, no versículo 23, diz que nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que coisa impressionante. Paulo diz que já recebemos o espírito de adoção lá no versículo 15 e diz que ainda aguardamos a adoção aqui no versículo 23. Já somos filhos e ainda esperamos a consumação da nossa filiação, que é a redenção do corpo. Você já está na mesa do Senhor, sem nenhuma condição. E o seu corpo ainda não foi glorificado.
A ferida que você carrega, o trauma que você acha que já deveria ter superado, a fraqueza que você acha que a fé verdadeira já teria eliminado, a marca que a sua queda deixou, ela ainda está aí. E a presença dela não é prova de que você não é filho, é prova de que vivemos no já, mas ainda não. Já adotados, mas ainda gemendo, já à mesa, ainda aguardando um dia em que não sobrará nenhuma cicatriz. Mefibosete comeu à mesa do rei, sempre para sempre coxo. E nenhuma das duas coisas anulou a outra. Você consegue sentar à mesa, com a sua marca ainda no corpo, sabendo que o lugar da mesa é seu? Ou você ainda está recusando um assento que a graça te deu, esperando ficar curado primeiro, para só então se achar digno de sentar à mesa? Meu irmão, nós não somos dignos da mesa. Se não fosse Cristo nos tornando dignos por meio do sacrifício dele, nós nunca sentaríamos à mesa. Somos inimigos de Cristo se não fôssemos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E aqui, o capítulo que nunca foi sobre Davi, ele vai nos entregar para aquele de quem Davi era apenas uma sombra. Porque é uma coisa que Davi não conseguia fazer. Davi podia tirar Mefibosete de Lodebar, podia restituir as terras, podia dar lugar à mesa, mas Davi não podia curar aqueles pés. A bondade de Davi tinha um limite, e o limite era o corpo quebrado de Mefibosete. A história, por mais bonita que seja, ela termina com um homem honrado, mas ainda aleijado. Mas aí vem o filho de Davi, que é maior que Davi. E esse rei faz tudo o que Davi fez. Busca o inimigo escondido, desarma o medo, restitui, adota, assenta à mesa e faz a única coisa que Davi não pôde fazer. Ele promete, meus irmãos, que no último dia vai curar a perna de Mefibosete. Lá em Lucas 14, Jesus conta de um banquete em que o senhor da casa manda os servos saírem pelas ruas e trazerem justamente os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos para se assentarem à mesa. E não é por acaso que são exatamente essas pessoas. O rei do reino de Deus enche a sua mesa com os cães mortos que o mundo descartou e colocou no fundo do corredor. Mefibosete não é uma alegoria secreta de Cristo, e nem minha e nem sua. Ele é um homem real, numa história real que o Espírito de Deus usou para nos ensinar, séculos antes da cruz, como é que esse rei trata os inimigos esquecidos da sua aliança. Esse rei, ele busca, ele desarma, ele adota, ele assenta, e no caso do nosso rei, ele cura. Eu prometi que ia repetir a frase do começo e eu vou cumprir, porque agora ela tem um peso maior. No mundo, o valor de uma pessoa é aquilo que ela produz. E por isso o mundo tem corredores cheios de gente arquivadas, descartadas, que pararam de render alguma coisa. Mas no reino de Deus, o valor de uma pessoa é aquilo que a aliança de Deus decidiu a respeito dela. E por isso, a mesa do rei Jesus está cheia de cães mortos que foram chamados de filhos. Esse capítulo, meus irmãos, não é a história de um homem que se esforçou e venceu. Mefibosete não fez nada. Ele não buscou, ele não mereceu, ele não contribuiu. O capítulo inteiro é movido por uma única coisa, que está no versículo 1. Uma aliança, feita antes e em favor de alguém que ainda nem sabia que precisava dela. E essa é a sua história, é a minha história, se você está em Cristo. Antes de você buscar, meu irmão, ele perguntou por você. Antes de você ter como pagar, a conta foi paga. Antes de você poder produzir qualquer coisa que te tornasse digno da mesa, o lugar já tinha o seu nome. Então a pergunta que eu te deixo nessa manhã não é como eu faço para merecer ficar à mesa. Essa pergunta ela já foi respondida e a resposta é você não faz nada. Não tem condição de fazer nada. A pergunta é outra. Você vai continuar vivendo como um homem escondido em Lodebar, com medo, certo de que uma hora isso vai acabar? Ou você vai, enfim, se assentar à mesa que a bondade soberana do rei já reservou para você? Coxo como você é, filho como você é, e se alimentar na mesa do rei. Vamos orar por sua cabeça. Senhor, nós te confessamos que somos
um povo formado pela essa lógica do mérito, Pai. E que carregamos essa lógica até para dentro de casa, até para dentro da tua casa, medindo uns aos outros e a nós mesmos, por aquilo que produzimos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Obrigado porque antes de buscarmos, tu perguntastes por nós. Obrigado porque não nos deixastes apenas perdoados e distantes, mas nos adotaste e nos assentaste à tua mesa. Ajuda-nos, Senhor, os teus filhos, que ainda vivem como prisioneiros vigiados, a descobrirem que são filhos sentados à mesa. E sustenta, Pai, com esperança, os que ainda carregam no corpo a marca da queda, até o dia em que tu enxugarás toda lágrima e não restar nenhuma cicatriz. Em nome de Jesus, meu Pai, o filho de Davi, que foi maior do que Davi. Amém. Amém.